Na madrugada do dia 13 para o dia 14, eu sonhei. O Senhor me levou numa visão que eu estava saindo de um ponto. Eu me recordo mais ou menos que eu estava saindo de uma casa de oração, não sei qual igreja que era. Eu estava saindo deste lugar. E quando eu saía dali, eu entrava, eu e a minha filha, a Joyce, segurada na mão dela, e saía dali e falava: filha, vamos daqui, vamos para outro ponto. Não sabia se eu ia estar pegando um ônibus. Eu me lembro que era umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Estava se escurecendo, o sol estava já se caindo. De repente abriu uma luz muito grande no céu, uma luz muito grande, como se fosse uma luz, um clarão. E dali daquela nuvem, foi descendo daquela nuvem, imenso clarão. E aí houve-se um barulho muito grande, e de repente começou a surgir miríades de anjos. Muitos anjos foram descendo daquela nuvem, imensos anjos, como tocha de fogo descendo na terra, e foram pegando as pessoas. Foi pegando um e descia na terra e fazia, pegava um e vinha, pegava outro, e aquele monte de luz foi descendo do céu e pegando as pessoas, foi pegando as pessoas. E eu falei: Joyce, olha só, é o arrebatamento, filha. Aí ela falou: é mesmo, mãe? Eu falei: meu Deus, o Senhor está voltando, olha só que maravilha. E eu estendi a mão para cima, e aquela luz não vinha me pegar, aquela luz não me pegava. Ei, irmãos, essa visão é para se santificar, entendeu? Cada um se santifica na presença do Senhor como pode, o mais rápido possível, porque a vinda do Senhor está próxima. E aquelas luzes foram descendo, e foi pegando um, foi pegando o outro, foi pegando o outro, e não chegava em mim. E eu fui me apavorando, fui me desesperando, e aí eu comecei a chorar, e abaixei a minha cabeça e fui ficando entristecida. E aí a minha filha falou: mãe, calma, não fica nervosa. Eu falei: Joyce, mas os anjos estão descendo e nós não estamos subindo. Ela falou: calma, mãe, calma, porque ainda há tempo ainda, a senhora está se preparando. E ali naquela agonia, naquela aflição, eu deixei a Joyce ali naquele ponto, fui saindo dali, fui andando de cabeça baixa. E eu falava: Senhor, por que o Senhor me deixou? Meu Deus, por que o Senhor me deixou aqui nessa terra? Eu não estou acreditando que eu vou ficar na tribulação, Pai querido, meu Deus do céu. E aquela aflição foi tomando conta da minha alma, e eu sentia a presença de Deus ali perto de mim, mas eu não estava entendendo. Só que eu não estava caminhando no chão não, meus amados irmãos, eu estava tipo flutuando. E ali eu passava de um ponto, ia caminhando naquelas ruas, e aí eu vi que os anjos parou de descer do céu para pegar aquelas pessoas e para pegar nós. E aquilo não saía do meu coração e da minha mente. Eu falava: Senhor, por que eu fiquei alabracanto? E aí o Senhor foi falando no meu coração e no meu ouvido e falava: somente olha, somente olha. E eu comecei a andar naquelas ruas, e aí começou a vir um terremoto. Começou a acontecer muitas coisas naquele lugar, naquela cidade. E aí começou a se escurecer, as casas começaram a cair. E tinha uma fábrica onde construía canos de ferro, canos de plástico, canos de todas as cores. E aí aquele terremoto foi tão forte que caiu um prédio em cima daquela casa. E aí aqueles canos começou a sair de dentro daquela construção e foi pegando as pessoas na rua, foi enfiando no meio das pessoas, foi atravessando os carros, foi acontecendo tanta coisa, o chão rachando. E de repente começou a chover. E ali, eu no meio daquela rua, eu via que vinha vindo um cano muito grande em direção ao meu corpo. E de repente eu senti a mão do anjo me puxando para trás. Aquele cano passou por mim e atravessou no meio de um carro. E eu vi aquelas pessoas gritando, agonizando, todas machucadas, feridas, e clamando e gritando, pedindo por socorro. E dali eu comecei a sair dali. E aí eu falei: Senhor, por que eu fiquei? Senhor, por que eu fiquei nessa tribulação? Espírito Santo, fala comigo, por que eu fiquei? E aí o Espírito Santo falou: aquietai-vos e só olha o que eu estou te mostrando. E aí quando eu saía dali, eu falava: e eu fiquei nessa tribulação. Olha como que eu estava aflita por ter ficado. Olha como que eu estava aflita, meus irmãos. Eu falei: meu
Deus, eu tô com fome. Como é que eu vou ficar nessa terra desse jeito, com fome, e vou passar nessa tribulação? Aí de repente apareceu um moço branco, dos olhos muito verde, aquele moço sorrindo com um prato. Alguém já viu falar que bolacha doce molhada com leite? Esse homem veio com esse prato seguro em uma mão e uma colher, e de repente ele veio e me deu só uma colher. Só uma colher, meus irmãos. Nessa visão me deu fome. E aí esse moço veio e trouxe sorrindo essa colher e me deu na minha mão. E eu fui e coloquei na minha boca e comi aquela colher. E quando eu engoli aquele mingau de bolacha com leite, eu me sustentei, e dali eu saí ainda, eu não estava contente, e eu falava: meu Senhor, por que eu fiquei? Se eu não estava em pecado, eu não estava em adultério, eu não estava em prostituição, mas por que eu fiquei? O Espírito Santo mandava eu ficar calada, e eu saí dali, meus irmãos, muito triste, e a água descendo, foi crescendo aquela enxurrada, foi levando tudo, arrastando, dilacerando, e foi escurecendo, e aquela tragédia, aquelas coisas todas horríveis acontecendo. De repente eu entrei em um ônibus, e dentro desse ônibus as pessoas estavam fugindo para algum lugar, só que essas pessoas não me viam até aquele ponto. E a minha filha entrou comigo nessa hora no ônibus, e aí a gente foi para algum lugar, era tipo um sítio, alguma coisa, uma floresta, não sei. E aí entramos ali de repente. E quando entramos ali e entramos naquele ônibus, e aquele ônibus foi andando. Quando descemos do ônibus, eu olhei para um lado, era floresta, olhei para o outro, era floresta, e só tinha um campo aberto para aquelas pessoas descer. Quando eu pisei no chão, o chão estava úmido, molhado, como se tivesse chovido, e eu disse: olha, choveu aqui. E aí eu desci daquele ônibus, o Espírito Santo falou comigo: suba naquela árvore. E aí eu fui, e chegando perto da árvore, a minha filha falou comigo: mãe, a senhora não está ouvindo, sobe na árvore. E aí subimos naquela árvore. De repente as pessoas ali embaixo começaram a correr de um lado para o outro, e eu olhava para baixo, aquelas pessoas correndo, e eu vi várias pessoas. Eu vi um colega meu do trabalho, o Iago, eu vi outras mulheres, eu vi pessoas da igreja, eu vi pessoas que eu nunca tinha visto, eu vi crianças, 2 crianças, e esse rapaz, o colega, correu tentando atravessar uma porteira, e abriu a porteira. Do outro lado da porteira tinha umas pessoas que estavam se defendendo dali, estavam fugindo dali, mas aí as pessoas já tinham sido arrebatadas, e a gente estava numa grande tribulação ali. Só que eu não estava no meio da tribulação, eu estava em cima de uma árvore olhando, e ali começou a aparecer uns porcos do mato, catetos, aqueles queixadas, e começou a correr atrás das pessoas, cachorro louco, não sei explicar direito, mas eles estavam furiosos e mordiam as pessoas. E ali as pessoas ficavam possessas de demônios, ficavam cheias de demônios, e começavam a gritar, e se rasgando, se cortando, gritando, e aquilo foi se tornando em trevas. E ali perto de mim, eles vinham para perto da árvore e tentavam pegar em mim, eles tentavam me tocar, eles furiosos, com os olhos cheios de sangue, todos nervosos e furiosos, tentando me alcançar. Mas ali de repente eu vi 2 homens e uma mulher, e nessa revelação eu olhei para baixo e falei: meu Deus, por que eu fiquei? De repente eu vi aquelas pessoas me olhando com ódio, com fúria. Aí eu estendi a mão para baixo e vi que era demônios. Aí de repente eu comecei a repreender: Satanás, tu não tem autoridade, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus. E eu não estava com medo não, meus irmãos, eu estava somente olhando, ali, e eu coloquei as mãos para baixo, e aí eu vi que aquelas pessoas foram caindo, e caiu no chão. E aí aquelas outras pessoas viu que aquelas pessoas caíram no chão e agarraram aquelas pessoas e começaram a correr. Tinha um canto onde tinha um trieiro pequeno, e aí começaram a correr com aquelas 2 pessoas, e eu falei: eu vou descer. O Espírito Santo falou: não desça, aqueles não estão libertos. Aí eu falei assim: mas Senhor, eu já expulsei os demônios dessas pessoas. Aí o Espírito Santo falou: não estão libertos, não desça lá. Aí eu deixei por conta, e ali eu fiquei quietinha ali, em cima daquela árvore, eu e a minha filha.
E de repente eles pegaram aquelas 3 pessoas, aquela multidão de pessoas, e começaram a gritar, dar glórias a Deus, aleluia, que estavam libertos, e foram correndo com essas pessoas por esse caminho, esse trieiro. E aquele glória, aquele aleluia foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo. E de repente, quando sumiu aquele glória e aleluia, as pessoas começaram a gritar desesperada, pedindo socorro. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O que está acontecendo? Eles não estão libertos. Ei, meus irmãos, de repente eu vi as pessoas se rasgando, se torturando, e eu aflita, angustiada, pedindo misericórdia do Senhor por aquelas vidas. E o Espírito Santo falava para mim não descer daquele lugar, para mim não descer da onde eu estava, que era para mim somente esperar, que não era para mim descer. E aí de repente eu acordei em choque, em choro, em clamor, em desespero, suando, e desci no joelho. Isso era 2:02 da manhã e 2:02 da madrugada, e eu fui pro joelho e comecei a orar e clamar: Senhor, o que está acontecendo? Por que, Senhor, que nesse arrebatamento eu fiquei de canto, e chorava e gritava e clamava. De repente uma glória do Senhor tomou o meu quarto, e o anjo chegou perto de mim. A presença era tão grande, e o Espírito Santo tocou em mim, e eu comecei a acalmar. E o Espírito Santo disse que isso era uma revelação, que a vinda dele está próxima. Tu e de canto. Ei, eu não sei como é que está a tua vida na presença do Senhor. Eu não sei como é que está a tua vida com o Senhor. Essa visão, ela corta para mim, ela corta para você, ela corta para todos dessa terra, dessa nação. Se santifica, busca mais, clama mais, desça no joelho, santidade, santificação. E aqui na palavra do Senhor diz que muitos profetas enganariam, aleluia, aos filhos do Senhor, aos pequenos, aos herdeiros. Ei, se você está em pecado, corrija o teu pecado. Se você está fraco, começa a buscar no jejum e a oração. Não tem um demônio que não saia se não for em jejum e oração. Você quer libertação? Desça no joelho, desça na madrugada. Ei, olha só quantas pessoas estão perdidas, quantos estão descendo a sepultura neste momento sem salvação. Olha, a palavra do Senhor é bem clara. Ai daquele que se afastar do Senhor, porque a ira do Senhor está tomando essa terra. Olha quantos estão descendo a sepultura sem salvação. Olha quantos profetas estão enganando as pessoas com o espírito do engano. Olha a nossa nação, as nossas igrejas estão corrompidas. Ei, irmão, nesta tarde, nesta noite, não sei que hora que esse áudio vai chegar na tua vida, mas santifica, clame, busque, se afasta do pecado, se afasta da mentira. Eu não sei, faça como Deus fez com Marta. Mandou Marta tirar a pedra do túmulo de Lázaro, que ia chamar Lázaro para fora. Ei, começa a tirar essa pedra de tropeço da tua vida. Pode ser o adultério, tira no jejum e na oração. Pode ser a prostituição, tira no jejum e oração. Pode ser a fraqueza, tira no jejum e oração. A força vem do Senhor, a força vem do Senhor. Vai ter um tempo que não haverá mais tempo. Irmão, santifica, busca a presença do Senhor. Oh, meu querido e minha querida, o Senhor não está brincando. O Senhor vai voltar. A presença de Deus vai voltar nessa terra. E quando Ele voltar, você vai estar preparado? Ele pode bater na sua porta agora. Ele pode bater na minha porta agora. Ele pode chamar um de nós. Começa a descer no joelho e chamar seus irmãos, um para levantar o outro. Se santifica. Se você estiver fraco, chama o teu irmão. Chama o teu irmão para te ajudar em oração. Em Eclesiastes fala sobre, lá em Efésios fala sobre as armaduras de Deus. E lá em Eclesiastes fala sobre o tempo. Ei, o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Então se santifica, desça na madrugada, começa a jejuar, começa a orar. Ei, meu irmão, quantas revelações tem nessas internet. Isso não é brincadeira. Deus está chamando você para um concerto. Deus está chamando você para um íntimo com Ele. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu peço perdão a Deus pelas minhas falhas, pelos meus erros. E a glória e a honra seja dada a Ele. Nada é para minha glória. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.
Que essa palavra venha tocar no teu coração.